E será que João Fonseca tem jogado pouco no circuito profissional da ATP? Pois é, meus amigos. Desde que iniciou essa pausa após o Wimbledon, muitos debates acabaram sendo levantados e muitos torcedores com os dois extremos acabaram ou entendendo demais todas as decisões que João Fonseca e sua comissão acabam tomando e outros que são extremamente críticos e acabam muitas vezes perdendo a mão, opinando sobre quais campeonatos João Fonseca deveria disputar. E eu trouxe aqui para vocês, nesse momento, um comparativo do João Fonseca e dos outros principais jovens do circuito mundial para a gente poder dar uma olhada nos contextos de carreiras, nos momentos que cada um passou no ano, na quantidade de partidas, de torneios e títulos, para a gente olhar se de fato o João Fonseca está jogando pouco ou se ele está dentro da média daquilo que os outros jovens também vem desempenhando e participando de campeonatos durante o ano. Então, vamos dar uma olhadinha no tema do vídeo. Antes de tudo, só queria pedir para você se inscrever no canal. Esse vídeo realmente deu muito trabalho para fazer. Precisei pesquisar o ano de todos os jovens que vocês estão vendo na tela para eu poder trazer as informações, pelo menos mais precisas possíveis. Claro que pode ser que tenha algum errinho aqui ou ali. Então, se você puder se inscrever no nosso canal e deixar um like, você vai nos ajudar bastante. E se você estiver vendo esse vídeo pelo celular ou tablet, você pode hypar e ajudar esse vídeo a ser distribuído com outras pessoas. Antes de tudo, meus amigos, como sempre, eu queria dizer para vocês o seguinte: isso aqui não é nenhum tipo de hate a João Fonseca, isso aqui não é nenhum tipo de crítica, nem nada do tipo, muito pelo contrário. Isso aqui é um canal de fã e foi o próprio João, inclusive, que deu uma reacendida na paixão do brasileiro pelo tênis. Então, obviamente, aqui eu só vou estar analisando realmente os números que o João tem relacionado a campeonatos que participou no ano, jogos e tudo mais, para a gente poder entender se a comissão técnica dele está levando o João de fato para onde a gente imagina que deveria, ou se poderia ter algum tipo de ajuste. E claro, não tem nenhum tipo de fim de mundo, independente da conclusão que a gente consiga chegar até aqui. Bom, temos aqui registros de João Fonseca, Jakub Mensky, Rafa Roda e Lerner Tien. João Fonseca tem 19 anos, como a gente já sabe, 28 jogos no ano, 16 vitórias, 12 derrotas, 0 títulos até então. Participou de 3 torneios ATP 500 e 1 torneio ATP 250 e lesões, no caso, tiraram o João aí de 4 torneios no ano. Do ATP 250 de Brisbane, ATP 250 de Adelaide, ATP 500 de Hamburgo e ATP 250 agora, mais recentemente, de Eastbourne. E aqui é um ponto importante a gente trazer as lesões, porque a lesão não envolve a vontade do jogador. Muitas vezes a lesão, de fato, tira o jogador de um campeonato que ele já estava predisposto a jogar, como é o caso do João, inclusive em Eastbourne, que já estava lá, chegou a treinar e sentiu desconforto, assim como Hamburgo também, e nos campeonatos do início do ano. Já Jakub Mensky, que é outro jovem que está se destacando muito no circuito mundial, inclusive eliminou o João Fonseca aí em Roland Garros cerca de um mês e pouquinho atrás. Ele tem 20 anos e tem 36 jogos no ano, 24 vitórias, 12 derrotas, um título, o ATP 250 de Auckland. Disputou 4 torneios ATP 500 e 1 ATP 250. E lesões tiraram o Jakub Mensky de 3 torneios do Australia Open, Masters 1000 de Monte Carlo, ATP 250 de Munique. E aqui já fica um certo disclaimer também, porque o Mensky era até então, pelo menos, o melhor ranqueado, e isso fez com que ele se credenciasse em aspectos de ranking a disputar menos campeonatos de níveis mais baixos. E aqui não é uma escolha de carreira somente. De fato, ele se credenciou porque ele estava, acredito que dentro ali do top 15, mais ou menos, e aí é claro que o tenista acaba tendo algumas regalias a mais para poder disputar torneios de níveis mais altos, focar nos Masters 1000 e nos grandes lãs. Mas ainda assim a gente consegue ver que ele disputou 4 ATPs 500 e ainda iria disputar o ATP 500 de Munique, quando uma lesão acabou acabando com a participação dele, digamos assim. Também temos o Rafa Roda, que é um, entre aspas, que muitas pessoas dizem como fenômeno, de 2026, tem 19 anos, é uma idade muito semelhante à do João, inclusive em aspecto de aniversário. Parece que são algumas semanas que separam um do outro. O Rafa Roda tem 37 partidas no ano, 26 vitórias,
11 derrotas, inclusive ele no ano é o que está com o melhor retrospecto aqui. Tem um título, venceu o ATP 250 de Marrakech, disputou 3 ATPs 500, 2 ATP 250, inclusive no início do ano também chegou a disputar alguns Challengers e qualis também. Os qualis, inclusive, que nem entram nessa conta aqui, porque eu estou trazendo somente jogos oficiais da ATP. Ou seja, o Rafa Roda, de fato, é o jovem que mais jogou esse ano, mas a gente precisa também ser um pouquinho honesto de entender que o Rafa Roda jogou mais partidas porque ele é o que tinha menor ranking aí do que esses outros 3 jovens aí, do João, do Mensik e do Thiem, e aí ele precisou, de fato, disputar alguns torneios a mais, disputar algumas partidas a mais, para poder se inserir aí em meio aos gigantes, e ele conseguiu, de fato, despontar no circuito quando ele venceu o ATP 250 de Marrakech. As lesões tiraram aí o Rafa Roda mais recentemente, no início do ano ele não teve lesão nenhuma, do ATP 500 de Queens e também do ATP 250 de Ashburn, campeonato esse que o João também não conseguiu participar por conta de lesões. E aqui nós temos o Lerner Thiem, que eu acho que dos 4 jovens aqui é o que tem o teto mais baixo, mas ao mesmo tempo é o jovem que tem uma maior regularidade entre todos esses. Nesse ano o Lerner Thiem disputou 33 jogos, venceu 21, perdeu 12, venceu um título agora recentemente, também no ATP 250 de Genebra, disputou 2 ATPs 500 e disputou 4 ATPs 250, ficou de fora do Masters 1000 de Monte Carlo por conta de lesão e do ATP 250 de Stuttgart. O que é que nós podemos tirar aqui como primeiro ensinamento, digamos assim, do porquê é que o João talvez poderia, quem sabe, disputar alguns torneios de nível um pouco mais baixo? Dentre os 4 jovens que estão aqui na lista, 3 venceram títulos. O único que ainda não venceu o título esse ano foi o João. E é claro que isso aqui não é sobre a pressa para que o João ganhe ou não títulos, mas é que quando você disputa títulos de nível 250, por mais que a gente saiba que as chaves são muito complicadas, é óbvio, principalmente nos rounds iniciais, muitas vezes você já acaba caindo contra tenistas top 50, top 60, top 70, porque as chaves são mais compactas de fato, mas é uma grande oportunidade para que os jovens consigam levantar uma taça, para que consigam de fato se estabelecer e subir algumas posições do ranking, para que eles consigam de fato muitas vezes no aspecto financeiro ganhar uma premiação um pouco melhor. E a gente pode ver que o Mensik, o Roda e o Thiem já venceram títulos esse ano. E o fato do João ter disputado somente um ATP 250 em 2026, de certa forma, acabou reduzindo as suas possibilidades de vencer um título no ano. E aí a gente olha e vê que somente o João não tem título esse ano. Quem olha somente para os números frios vai imaginar, então o João joga pior do que os outros 3, quando não é verdade. Os outros 3 se colocaram em posições de vencer títulos em uma quantidade, uma intensidade de campeonatos muito maior do que o João, tirando o Mensik, que realmente disputou somente um título de ATP 250. O Roda disputou 3 500 e 2 250, o Thiem disputou 4 250 e 2 500, ou seja, a probabilidade dele ser campeão de algum torneio desse, que não é um Grand Slam, que não é um Masters 1000, é muito maior. E eu imagino que seria importante que o João vencesse ou um ATP 500 ou um ATP 250, não só pelo aspecto torcedor, da gente simplesmente ver ele levantar uma taça, da gente ver ele conquistar um título, mas porque a gente precisa lembrar que, pelo menos no momento, João Fonseca vai precisar defender 500 pontos do ATP 500 da Basileia, que ele foi campeão no ano passado. E a gente sabe que, assim como foi difícil no ATP 250 de Buenos Aires, o João conseguir defender os pontos que ele defendia na Argentina, também vai ser muito difícil que o João consiga repetir aí o desempenho dele e seja campeão na Basileia. Se a gente for um pouquinho conservador nas nossas previsões, vamos imaginar aí que o João consiga chegar nas oitavas de final ou nas quartas de final na Basileia. Ainda assim, vão faltar alguns pontos que podem fazer com que ele perca algumas posições bem preciosas no ranking e pode fazer com que o João deixe de ser cabeça de chave nos grandes slams, pode fazer com que o João deixe de ser cabeça de chave nos Masters 1000 e vai fazer também com que ele acabe caindo em chaves cada vez mais complicadas. Muitas vezes, quando determinado tenista acaba perdendo determinadas posições no ranking, isso vai virando uma bola de neve. Porque quem está ali, vamos arredondar, dentro do top 30, sempre tem determinados benefícios
Em alguns campeonatos pega bye na rodada inicial, em alguns campeonatos foge do top 10 quando está entre os 32 melhores cabeças de chave. Ou seja, existem benefícios que acabam ajudando os tenistas mais bem ranqueados do circuito para que eles não tenham chaves tão complicadas. E a gente já sabe que o João não é o cara mais sortudo aí na questão do chaveamento. Ou seja, o João de fato precisa estar se colocando em uma situação de ranking mais positiva para que ele consiga ir mais longe nos torneios. E se ele de fato não conseguir defender os 500 pontos da Basileia, ele vai estar se colocando de fato em uma situação um pouquinho mais complicada. É claro que a gente precisa também olhar pelo aspecto positivo, daqui a pouco vai começar a gira asiática, são campeonatos que o João ainda não tem pontos para defender, ou seja, pode ser que se ele conseguir desempenhar bem, ele acabe acrescentando alguns pontos e acabe equiparando, né, ficando equivalente com esses pontos do ATP 500 da Basileia, mas tudo isso é suposição. A gente precisa lidar com o que nós temos de informação no momento, e o que nós temos de informação no momento é o aspecto da pontuação da Basileia. Ou seja, todos esses outros jovens acabaram aliviando as perdas de pontos e vencendo torneios um pouco menores. O Mensik, inclusive, mandando muito bem em Roland Garros, chegando até as semifinais, ou seja, acabou acrescentando bons pontos no ranking para ele, mas eles acabaram se colocando em posições mais confortáveis e estão disputando muitos torneios e muitas partidas durante o ano. Enquanto o João, a gente sabe que está fazendo um calendário um pouco mais conservador. Nós sabemos que o João Fonseca tem aspectos físicos que muitas vezes algumas pessoas falam, não é informação oficial, mas algumas pessoas falam que ele precisa ter um cuidado um pouco maior, e também tem um aspecto da saudade, de querer estar em casa, próximo dos pais, mas eu imagino que dá para poder administrar esse calendário um pouco mais enxuto do João, que é um atleta de 19 anos que ainda está em formação, mas ainda dá para encaixar em determinados aspectos e em determinadas datas alguns ATPs 250 que podem maximizar as oportunidades dele de ganhar alguns pontos e se manter pelo menos dentro do top 30. Lembrando que essa semana o João acabou perdendo uma posição aí e atualmente é número 28 do mundo. Ou seja, meus amigos, eu quero saber da sua opinião, se você acha que o João deveria jogar um pouco mais, se deveria jogar um pouco menos, se deveria manter da forma que está. Isso aqui eu estou trazendo realmente um comparativo para que a gente possa chegar a uma conclusão juntos. As opiniões são livres nos comentários. Lembrando que isso aqui não é crítica nenhuma ao João. Inclusive a própria mãe dele deu uma entrevista recentemente dizendo que quem faz o calendário dele é o treinador, é o Gui Teixeira. Ou seja, se alguém merece crítica nesse aspecto aqui, não é diretamente o João, mas seria sim o treinador dele. E eu também não tenho a menor intenção de fazer nenhuma crítica ao Gui, mas da gente como torcedor poder dar uma olhada aqui e ver o que poderia ser feito diferente para que o João de fato conseguisse manter essa carreira fantástica que ele está tendo por aí. Então, deixa nos comentários a sua opinião, deixa o like, se inscreve no nosso canal e hype esse vídeo e manda aí para aqueles seus amigos do grupo do tênis, que eu sei que vocês têm, para ver se eles deixam a opinião deles também. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.